pessoal, tudo bem? Estão chegando aí? Nos preparando aqui para a live do ateliê de observação orgânica. Preparando o ateliê, esperar vocês entrarem. Oi, Melissa, tudo bem? Vamos começar a nossa aula daqui a pouquinho, esperar o pessoal entrar. Tô aqui arrumando o ateliê, preparando os materiais, tô com os galhos aqui atrás. Tô preparando uma misturinha aqui que depois já vou mostrar o que é. A gente vai fazer uns experimentos bem legais hoje. Oi, Ana, tudo bem? Como é que vocês estão, pessoal? Estão me escutando bem? Oi, Joyce. Estão escutando bem, me vendo bem? A luz tá boa? Vão me dando um avisinho que esse início é pra gente fazer os ajustes. Hoje eu tô de pé, pra quem tá acostumado a assistir. Oi, Ana, tudo bem? Quinta-feira. Ó, como sempre, os cachorros gostam de agitar no dia da nossa aula. Eles são uma paz, mas parece que dia de live os cachorros sabem e eles querem participar e aparecer aqui comigo. Então peço desculpas, mas vamos ter paciência. Oi, Maria Alice, tá aqui também, coisa boa. Ó, gente, nós vamos hoje conversar sobre a lua minguante. Conversei um pouco, né? Oi, Sônia, tudo bem? Vamos conversar sobre que história é essa, né? De olhar para a lua para plantar. Isso é um saber muito antigo, né? A gente recebe ele de herança. Ô, Sônia, que bom! A gente tá começando já, gente. Estamos pegando o ritmo aqui, eu tô conversando um pouco. Eu vou sentar um pouquinho, depois eu vou ficar de pé de novo. Deixa eu baixar aqui a câmera pra eu sentar e a gente ter esse primeiro papo, assim, eu estando um pouquinho mais cômoda. Pessoal, então eu falei que hoje ia ser a live da lua minguante, né? Porque justamente a gente tá numa lua minguante, preparando pra entrar na lua nova no dia 21, que vai ser domingo, né? Que também é o equinócio nosso de inverno, é o início do inverno. E quando a gente fala de observação da natureza e das plantas aqui no ateliê de observação orgânica, a gente não está falando só da observação das plantas desconectadas de todos os outros fluxos. Oi, Magdala, oi, Anne, oi, Janine, boa tarde. Então, hoje vai ser um dos nossos temas. A gente vai falar sobre essa relação muito antiga, né, desse astro maior, mais próximos da Terra, que é a Lua, nosso satélite, com os ciclos da vida e o tempo aqui na Terra. Esse é um dos nossos temas. Mas, para quem não me conhece, está chegando pela primeira vez hoje, a maioria das pessoas já está acompanhando as lives ou me conhece de outras funções, mas eu sempre me apresento. Eu sou Ana Flávia Baldiceroto. E essa nossa live, ela é promovida pelo Ateliê Livre da Prefeitura de Porto Alegre, Ateliê Livre Chico Stockinger, nomeado assim em homenagem ao nosso artista aqui, local de Porto Alegre, um dos fundadores, hoje já não mais vivo, mas que deixou como parte da sua herança também a fundação dessa escola livre, que faz parte da Secretaria Municipal da Cultura. Então, um ateliê. E olha, eu sabia que eles iam agitar hoje, gente. Eles estavam prometendo desde de manhã, os cachorros. Peço perdão e vou falar um pouco mais alto. Que coisa séria. Bom, só um pouquinho. Belê! Gente, perdão, isso é aula em casa, né? Os cachorros participam da aula, às vezes os filhos. É uma agitação. Olha, eles estão aqui agitando. Então, eu estava contando que o Ateliê de Observação Orgânica, ele é um projeto, ele é um programa que eu venho coordenando dentro do Ateliê Livre desde 2016. É um trabalho voltado muito para a rua, para o nosso entorno, para a observação da natureza no entorno do Centro Municipal de Cultura. Nós temos uma horta que estamos cultivando lá. E é um trabalho que vem crescendo numa rede, né? Com várias pessoas que
fazem parte, que são nossos vizinhos do centro municipal, alunos, pessoas que plantam. Dona Eva, que é uma vizinha, musa inspiradora, que eu gosto sempre de mencionar, porque Dona Eva, ela um pouco foi a mãe que inspirou todo esse trabalho, através da maneira como ela cuida das plantas da Praça Lupicínio Rodrigues, próxima do Ateliê Livre. E o que aconteceu é que esse ano nós começamos com um plano bem bonito, lá em março, antes da quarentena, né? Tínhamos várias plantas que a gente ia plantar esse ano. Estávamos expandindo um pomar ali no Centro Municipal de Cultura, que já tem amoreira, já tem bananeira, tem outras frutas, araçá, limão, que a gente plantou. Estávamos começando com um pomar de cítricas, pensando muito nessa relação com a cidade, né, de plantar nos espaços verdes, de nos voltar e nos apropriar dos espaços públicos da cidade, também como espaços de plantio, de cultivo, de relações entre as pessoas e entre nós e as plantas, nos reconectando com a natureza, quando, né, a gente vinha nesse fluxo, nesse planejamento, então desde 2016. Oi, Ana, tudo bem? Tô vendo várias pessoas aí, Fabiola, Jussara, boa tarde. Então a gente vinha nesse fluxo, né, gente? Tô contando a história do projeto antes de começar o encontro de hoje. Quando a quarentena se impôs, com a chegada do coronavírus aqui, e nós mudamos então um pouco de plano, né? Tivemos que fazer essa adaptação, e nesse momento a gente está tendo encontros especiais. Ai, olha os cachorrinhos aqui, por favor, quietinho, tá? Todos, eu tô aqui integrada, é botânica e também zoologia, né? A gente tem cãezinhos e gatos aqui, um dia eu mostro isso pra vocês. Então, gente, nós adaptamos as aulas, estamos na sexta live, elas têm sido quinzenais, nas quintas à tarde, intercaladas com os encontros da rede de bordadores e do fio no coração da agulha, que é nas quintas de manhã. Para quem quiser participar, já estão super convidados. Então, sobre o que a gente tem falado e pensado, né, nessas aulas. Quem estiver chegando hoje pode voltar pela página do Ateliê Livre nos outros vídeos, as lives ficam gravadas. E a ideia tem sido fazer encontros que possam ter uma certa independência, autonomia. Então, eles são sequência um do outro, mas não são pré-requisitos um para o outro. Quem está chegando hoje pode assistir, a gente vai fazer as experiências juntos numa boa. Mas quem gosta do tema, quem ficar interessado, eu recomendo vocês irem buscando aos poucos as aulas anteriores, porque a gente tem feito experiências muito bonitas juntos, de conexão com esse outro tempo, com a escuta da natureza, com o tempo dos vegetais, com como que essas coisas funcionam no mundo das plantas e o que a gente pode aprender com elas através de práticas de desenho, práticas de pintura bem iniciais. A gente começou hoje, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse tema. E sempre tentando nos conectar com aquilo que faz parte da nossa memória, né? A gente não está entrando pelo lado, vamos dizer, do saber científico sobre as plantas, mas muito pelo lado das vivências de família que cada um de nós tem. Então, comecei trazendo algumas plantas que são do meu quintal e que habitam também a minha memória, dos meus avós. Trabalhamos no início com plantas também com propriedades medicinais que são bem conhecidas e que a gente usa para tratar de coisas que estão nos afligindo, por exemplo, ansiedade, insônia, com o período da quarentena. Então a gente começou trabalhando com as ervas medicinais, erva cidreira, com a melissa, depois incorporamos o guaco e assim a gente vem vindo com várias plantas. E no encontro passado, a gente trabalhou com um material que eu tenho aqui hoje, tá? Que a gente vai seguir com ele mais um pouquinho. Tá aqui em cima, vocês estão vendo uns galhos ali na minha cabeça? Aqui, né? Pra cá, que é um material de poda de um jasmineiro. Eu contei a história desse jasmim e dessa poda no encontro passado. Quem quiser saber, pode assistir lá. Mas eu queria perguntar para vocês, nós já estamos com umas 30 pessoas aqui juntos, né? Quem é que segue as fases da lua, que está acostumado a prestar atenção nesse ritmo, para regrar ou decidir coisas do seu cotidiano? Porque isso é bem comum. Eu, por exemplo, cresci ouvindo falar, não corta o cabelo na lua minguante, porque daí ele vai demorar para crescer, para, né, a menina que quer ter o cabelo longo, então corta na lua crescente que ele cresce mais. Vocês já ouviram essas coisas? Se alguém segue, conhece
essas dicas, assim, me respondam aí pra gente ir tramando essa conversa, porque a gente hoje tá na lua minguante e eu queria conversar um pouco sobre a lua minguante na relação com as plantas, tá? Mas queria saber se alguém tem essas práticas de só cortar cabelo numa determinada fase da lua. Ah, dizem que fazer dieta é bom na lua minguante, porque daí favorece a gente minguar, né? Diminuir. Tem uma série de coisas assim pra vida cotidiana da gente que se ouve falar de fase da lua, quando é que é bom fazer cirurgia, quando é que não é, na lua cheia sangra muito. Ó, a Anne diz que segue cortar o cabelo e acredita que influencia o parto e as plantações. A Joyce, sim, cortava o cabelo sempre na lua cheia, para encher bem o cabelo. A Jussara disse, eu uso as fases da lua para as plantas e para mim. E a gente aprende isso ouvindo, né? Eu aprendi assim, é um saber popular, oral, de almanaque. Eu cresci numa casa que tinha muito almanaque. Oi, Júlia, almanaque do pensamento. Eu cresci com esse almanaque por perto, era um hábito assim de família, não sei quem que gostava de comprar, mas tinha no almanaque do pensamento, sempre tinha uma parte que falava sobre que datas era bom plantar o quê. Ó, a Maíra tá dizendo aqui, sim, minha mãe tinha um calendário colado na geladeira com as fases da lua e ela sempre cuidava a hora de cortar o meu cabelo. Olha, a Jussara dizendo que ontem podou as parreiras. O teu cabelo, e o cabeleireiro que diz que nós não somos árvores. Pois é, eu não sei como é que é isso. A Sônia diz, ó, não te preocupa com os latidos dos cães. Tenho gatos e eles ficam com ciúmes quando falam com outras pessoas. Eu não sei se é ciúmes, gente, mas meus cachorros parece que eles são super calmos, mas no dia que tem essa live, eles latem como nunca, é um horror. Mas tô me acostumando. Bom, essa história das fases da lua me acompanhou também desde criança, como eu imagino que a muitos de vocês. E é um saber popular, ó, a Júlia na maré, a influência da lua é muito marcante. Pois é, então, a gente sabe que a lua, como, né, esse conhecimento, essa sincronia de olhar para o que está acontecendo no céu, né, na lua, e não só na lua, as constelações, as estrelas, e perceber sincronias com os movimentos da Terra e da vida na Terra, principalmente através das plantas, vem de muito tempo, é dos antigos, ó. A Maria Alice disse que eu ouvi muitas pessoas falarem sobre isso, mas não chego a prestar atenção. Maria Alice, eu era assim como tu, até não muito tempo atrás, eu sempre ouvi falar, às vezes prestava atenção, mas a maior parte das vezes eu nem sabia, cortava o cabelo quando era, assim, era um saber que vinha dos antigos, né, dos avós. A folhinha de Mariana, não conheço, Sônia. Tem uma sessão sobre a festa as fases da lua ligadas à plantação de diversos vegetais. Pois é, eu comecei a me ligar mais nesse tema, deixa eu fechar aqui para não agitar mais, com o meu envolvimento com jardinagem, com agricultura. Eu comecei a prestar atenção nas pessoas que têm esse conhecimento da terra intuitivo, que receberam dos seus avós, dos seus pais, de quando é que é bom semear o quê, de quando é que é bom colher o quê, mas também nunca fui muito atrás para entender de onde que vinha isso. Mas um tempo pra cá, comecei a ficar curiosa, né? E prestar mais atenção nesses ciclos da lua em relação a muitas outras coisas, aos humores da gente, ao corpo, quando que a gente incha, quando que a gente desincha, aos ciclos femininos, né, dos órgãos reprodutores, eles seguem muito esse ciclo da lua de 28 dias, então tem muito mais relação que a gente... A força gravitacional da lua e as diferentes fases e distâncias com que a lua... em que a lua está na volta que ela vai dando em torno da Terra, elas alteram sim as marés, porque elas alteram a água. Então, quando a gente está na fase minguante, para as plantas, a seiva das plantas ela fica mais nas raízes. E quando está na fase nova, mais ainda, é quando tem menos força de atração gravitacional. Deu uma paradinha, né, gente? Deu uma travada aqui, espero que tenha voltado. Então... o que acontece? Quando a gente está na fase minguante, não se recomenda plantar nada, porque toda a água está para baixo. Se recomenda plantar na fase da lua nova, algumas plantas, semear algumas coisas, e na fase da lua crescente. Para que é boa a lua minguante, né?
ela é bom para podas, a lua influencia fluxos de água. Como os seres vivos são compostos em grande parte de água, somos afetados. A água é também ligada a emoções, talvez por isso a lua cheia deixa as pessoas tão inquietas. Aposto que sim. Pois é, eu também, Tiziano, né? Existe na astrologia esse simbolismo da lua ligado com a função materna, com as águas, né? Com a nossa origem na água, com a mãe e também com o mundo emocional. Então tem muitas dimensões, por isso que dizem que na lua cheia a gente fica exatamente mais inquieto, mais transbordante, né? Na lua minguante mais reflexivo, mais silencioso. Então eu vou ler para vocês de um desses manuais que eu acho bem interessantes, né? Para nos inspirar aqui a passar para os exercícios de desenho baseados na observação da lua em que a gente está, para a gente se sensibilizar. Um pedacinho aqui de um manual desses de observação da lua e dos astros, que se chama O Livro da Lua, é de uma astróloga brasileira chamada Márcia Matos. Ela tem aqui, fala sobre todas as fases da lua. Eu vou ler um pedacinho da lua minguante, tá? E aí, se vocês tiverem comentários, vão complementando por aí que a gente vai lendo, que hoje está sendo bem legal essa troca aqui que nós estamos conseguindo fazer. Então ela diz assim: na lua minguante, a luz refletida pela lua começa progressivamente a diminuir. Na primeira fase da lua minguante, ela ainda é bastante visível, mas aos poucos seu brilho vai se extinguindo. A gente está entrando nessa fase. É a fase de menor força de atração gravitacional da lua sobre a Terra, quando ocorre o mais baixo nível de volume da água no organismo e no planeta. O período sugere mais recolhimento e interiorização. Devemos olhar para dentro e examinar como nos sentimos em relação às vitórias ou insucessos da lua cheia. Aqui ela está falando para os humanos, tá? Ela não está falando de plantas. Mas a gente também pode fazer isso no jardim, né? É um momento no jardim onde a gente planta de olhar como é que as plantas estão indo e tirar os excessos, por exemplo, aquilo que a gente semeou. Eu semeei agora, na última lua nova, eu semeei um monte de coisas aqui em casa, né? Couve, rúcula, hortaliças, bastante. E aí na lua minguante dá pra ver as que estão indo bem, as que estão indo mal, que estão muito fracas, a gente pode eliminar se elas estão disputando espaço, que é uma época boa de fazer isso, é uma época boa de fazer podas, de fazer a limpeza para preparar os canteiros para a nova semeadura da lua nova. Os resultados do ciclo devem ser revistos, avaliados e resumidos agora. Tem algo também de interiorização e de síntese, né? Na lua minguante. Ela diz assim, algo bonito, ó, é uma energia de síntese, também é tempo de conciliar as coisas e terminá-las, para não começar um novo ciclo com pendências. E assim ela segue falando, né, sobre outras coisas interessantes sobre a lua minguante. E é interessante que ela é dividida em duas fases, a semana, né, esses mais ou menos 7 dias em que dura a lua minguante. Deixa eu ver o que a Rita disse. Um trecho da reza que aprendi ontem: com a energia do sol eu te liberto, com a energia da lua eu te curo. Ai, que bonito. Que bonito, né? Olha só, não sei se vocês sabiam disso, eu também aprendi nesses estudos, assim, dos últimos poucos anos, né, sobre jardinagem e, enfim, plantas, botânica, agricultura biodinâmica, né, que é essa agricultura feita prestando atenção nessa movimentação cósmica, em como que está a natureza, além daquilo do meu canteiro, né? Fala que a lua minguante então é dividida nesse primeiro período, e o segundo, que são os últimos dias, os últimos 4 dias, então a gente está entrando na lua balsâmica da lua minguante, são os últimos 4 dias. A lua nova vai acontecer no domingo, então quinta, sexta, sábado, domingo. Hoje é o primeiro dia da lua balsâmica, então eu vou ler um trechinho sobre a lua balsâmica para nos inspirar aqui. É o chamado último estágio da lua minguante. É um tempo de retração, restauração, cura e rejuvenescimento. O termo balsâmico quer dizer elemento ou agente de cura. Olha aí a tua palavra, Rita. Suaviza e restaura. É hora de largar a atração magnética que a lua exerce sobre nós e nos deixarmos conduzir no vazio, na sombra. Por incrível que pareça, ficar à deriva trará os melhores resultados. Também devemos procurar fazer as coisas por elas mesmas, sem nenhum outro propósito, além de simplesmente fazê-las.
Então, eu vou deixar esse trecho aqui nos inspirando para a gente passar para uma prática de observação que vai estar ligada com os princípios da Lua que a gente está vivendo, e a gente vai ir fazendo as conexões juntos. Eu vou ir falando para vocês e vocês também podem ir me mostrando aí o que vocês estão refletindo sobre isso. A gente vai primeiro trabalhar com esse elemento ligado simbolicamente à Lua, né? E muito fortemente ligado à Lua, porque é o que responde mais visivelmente a ela na Terra, que é a água. A gente sabe que a água é um elemento... Vou trazer aqui meu pote d'água, eu tô com um potão aqui da água onde eu limpo os pincéis, né? E eu acho interessante a gente olhar um pouco para perceber o que é esse elemento. O elemento, a água, que é uma espécie de síntese, símbolo do elemento líquido, né? Em oposição ao sólido, vamos dizer. A gente tem o sólido aqui, que é o vidro, que tem as 3 dimensões bem fixas, né? Tangíveis. A água, embora ela seja aqui, né, visível dentro do pote, ela toma a forma do lugar onde ela tá, justamente porque ela é toda flexível, maleável, né? E a gente vai, não é maleável nem a palavra, né? Ela é fluida, né? A gente vai experimentar, trabalhar com essa fluidez e deixar a força da gravidade trabalhar um pouco, tá? Pra gente experimentar um pouco, ver a força da gravidade desenhando. Então, para isso, gente, eu tô criando um caldinho aqui, tá? Que vocês podem criar de várias maneiras. Eu botei água num potinho e eu tô com o pincel misturando um pouco de tinta aqui. Eu botei uma tinta, um guache aqui à base de... Uma tinta à base d'água, pode ser uma acrílica, pode ser um café bem forte, como a gente fez outro dia, pode ser... terra, né, diluída com água para tingir. Oi, Mauro. Oi, Denise. Oi, Tereza. Tudo bem, gente? Estamos falando aqui da lua minguante, da influência da lua nas marés, nas águas do corpo da gente, do corpo das plantas. E para experimentar um pouco essa relação da água com a gravidade, a gente vai fazer um experimento muito simples, né? A gente leu um pouquinho do livro da Lua, sobre as fases da Lua, sobre a lua minguante como esse período de deixar as coisas um pouco à deriva, né, para que elas façam o seu ciclo. E a gente vai experimentar isso um pouco concretamente com a água. Então eu fiz um caldinho aqui. Tá? Esse caldinho ele pode ser bem líquido mesmo, ele é uma água tingida de algum tipo de tinta que possa deixar uma marca no papel. Eu tô com uma folha de papel aqui. É interessante que essa folha de papel seja um pouco grossinha, né? Eu peguei uma folha que eu tenho aqui em casa de 300 gramas, mas a gente pode usar outros papéis, como eu sempre falo, né? O improviso reine, a gente não precisa trabalhar com materiais caros, a gente pode reciclar, usar caixa de papelão. Para fazer o experimento não é necessário, assim, gastar também dinheiro, né? Dá para usar café, dá para usar terra, dá para usar nanquim, uma gotinha de nanquim na água. Voltou a conexão, Denise? Caiu e voltou? Ai, tomara que não tenha caído para mais ninguém. Bom, eu vou preparar aqui no meu colo, tá? Então, tô com a folha aqui, tá? Eu vou virar um pouquinho para vocês, a câmera, para vocês verem que eu vou fazer no meu colo, tá? Tô com o líquido aqui. A cachorrada tá animada, como sempre. E eu vou verter um pouco desse líquido na minha folha. Fazer uma pocinha, tá? Não vou verter demais, mas o suficiente para que eu tenha um acúmulo, um volume que faz com que o movimento da folha, ele leve a força da gravidade a agir sobre essa água. E aqui eu não vou ter muito controle, ó, gente. E essas gotas, esses lugares onde o volume vai se acumulando, conforme eu mexo com a folha, eles vão criando uma trilha, fazendo as suas marcas, fazendo um caminho. Olha que eu virei. Quando tá se esgotando o volume de água, né, dessa aguada,
Daqui a pouco ela não escorre mais, ela não faz novos traços, porque ela já não tem força para abrir outros caminhos. Estão percebendo? Esse é um trabalho feito... Ó, a Júlia disse que a água do cozimento da beterraba também serve para essa pintura aguada, exatamente. Aqui pode ser qualquer água, o que a gente está querendo experimentar, e eu vou baixar para fazer mais um pouco, é justamente poder observar essa marca que está sendo deixada no papel por um caminho de água. Perceber a natureza do elemento água. Eu vou fazer uma outra poça, tá, gente? A gente pode fazer mais de uma. Vou botar uma outra gota aqui. Vou fazer duas ao mesmo tempo pra gente ver o que acontece, tá? Aproveitar que começou a chover aqui onde eu tô. E vou me inspirar com as gotas aqui. E a gente poder experimentar um pouco o acaso, né? Deixar que algo que não tá no meu controle aconteça. Isso tem um pouco a ver com o elemento água, seu simbolismo, né? Com o mundo emocional, que é um pouco... tem sua lógica própria, né? Não segue os ditames da razão. E essa experiência é muito simples, vocês estão vendo quanto que é simples fazer isso, né? Eu acho que algumas pessoas até já devem ter feito, parece quase uma brincadeira de criança, né? Mas ela nos ensina muito sobre a força da gravidade, a água, sobre trabalhar com o acaso. Olha que bonito essa trama, né? Eu vou deixar essa trama secando um pouquinho, depois a gente vai fazer uma outra coisa com ela. Deixa eu subir aqui a minha câmera. Vamos subir aqui. Enquanto essa aguada seca, ó, gente, surgem desenhos incríveis, assim, só fazendo essa brincadeira, né? A gente não botou a mão, assim, diretamente em nada, num pincel, não usamos pincel, a gente não usou lápis, não usou tinta. Aliás, usou tinta, mas não direcionou essa tinta, só deixou que a força da gravidade, o nosso movimento aqui, fizesse esse jogo. Eu vou deixar secar para depois a gente fazer alguma coisa. Mas agora a gente vai trabalhar com uma transposição de um dos sentidos aí da lua minguante para quem planta, que é o sentido da poda, né? Como se percebeu, né, ao longo dos anos, que durante a lua minguante a água, então a força, os nutrientes estão mais perto das raízes, estão embaixo da terra, é um período considerado bom para podar, porque a planta não vai sofrer tanto. Então, plantas que precisam ser podadas para ganhar vitalidade, elas respondem melhor à poda nessa fase, do que quando a lua está crescente ou cheia, que a força vital, a seiva está nas folhas, está nas flores, está nos frutos, e aí quando eu podo, eu tiro muito da força vital da planta. Então, é um período ideal para fazer podas. Então, a gente vai trabalhar com as podas aqui, e a gente vai experimentar um princípio de construção, de desenho, de pintura, que tem uma analogia com a ideia de poda, tá? Que é o princípio subtrativo, de retirar elementos. A gente está acostumado a pensar, e nas outras aulas a gente tem trabalhado com o desenho e com o trabalho com a mancha, o trabalho inicial de mancha que a gente já fez, como uma adição. Eu levo com o meu material, né, um material seco, um pincel umedecido com a tinta, para o papel, um elemento que tem pigmentação e que vai deixar uma marca. Então hoje a gente vai trabalhar da maneira contrária, a gente vai retirar marcas, a gente vai experimentar como é que é construir por subtração, porque a gente usa esses dois elementos juntos, quando a gente desenha, quando a gente pinta, enfim, quando a gente faz várias coisas. O pensamento subtrativo que poda, né, que tira coisas para ganhar força, é muito presente. Então a ideia de hoje de aproveitar o espírito da lua minguante, dessa síntese, da redução, do recolhimento, de retirar os excessos, né, de ir para o pátio lá e limpar as folhas, preparar o terreno, a gente vai aproveitar isso experimentando algumas subtrações. A gente depois vai fazer isso com esse exercício que a gente fez aqui no início, mas enquanto ele seca, a gente vai fazer de outra forma. Então eu vou me levantar, eu vou ajeitar a câmera aqui para enquadrar esses galhos de poda. Essa é uma poda que eu já fiz
há alguns anos. Eu contei na semana passada, uma poda bem especial de um jasmineiro que tem aqui em casa, muito vigoroso, que precisa ser podado praticamente todos os anos, e ele faz desenhos muito bonitos, ele tem uma forma muito própria assim de desenhar no espaço, e eu às vezes guardo os galhos dele. Então, eu tô com um lápis hoje aqui, um grafite, tá? Pra gente primeiro experimentar uma forma muito simples de poda, de apagamento, de subtração, que é a subtração pela borracha. Ah, então a gente vai começar fazendo uma coisa com material seco e depois a gente vai entrar com material molhado. Oi, Tereza, tu viu que linda? Os galhos desse jasmim. Eu vou dar uma palhinha, assim, eu contei por que foi tão especial essa poda. Eu podo meu jasmim todos os anos, praticamente. Eu gosto de fazer com a minha própria mão. Agora, eu passei a gostar de podar ele mesmo num ano bem importante da minha vida, que foi quando meu pai, né, que é uma das minhas raízes, assim, ele deixou a terra, né, ele, enfim, morreu, terminou o ciclo dele, e no período de luto, logo depois que ele tinha falecido, eu fiz uma reflexão super forte podando esse jasmim. Esses galhos são desse período, por isso que eu ainda tenho eles muito perto de mim, assim. Que foi realmente sentir como que quando um ancestral da gente se vai, né, aquilo que é a força vital dele, as raízes de fato que eles são, elas se incorporam na gente, né? Então, à medida que eu podava, eu sentia assim, tem algo que deixou de estar aqui, né? A presença dele não é mais um corpo físico, mas nessa poda a raiz ganha força e ela traz mais vida. Eu senti se enraizar mesmo em mim aquela ancestralidade, todas as memórias, né, a força de vida deixada pelo meu pai no momento da poda. Então a poda tem essa coisa louca, né, que a gente tá tirando um certo excesso, podando a vida para que ela venha com mais força. Então, vou trabalhar aqui em homenagem a essa história bonita. Eu vou aproveitar, gente, se vocês estão vendo, tem um pouquinho de sombra aqui. Esse galho tá projetando uma sombra. Ai, é emocionante, né? É assim. E é isso, né, gente? Nosso ateliê de observação orgânica, eu acho que aproveita esse momento dessa história, né, que é muito pessoal e é um motivador de trabalho para mim, né, para falar um pouco do que é um ateliê de observação orgânica nesse nosso sentido, assim, que a gente vem trabalhando aqui, que é a observação da vida num sentido amplo, né? A gente não está observando só as plantas, hoje o termo orgânico é muito associado, né, à alimentação orgânica e tal. A gente toma isso de uma maneira muito ampla, observação de tudo que é vivo e da vida na gente, da nossa relação com tudo que é vivo, nosso pertencimento a essa teia. Então, essas histórias entram muito naturalmente na aula. Então, gente, eu vou aproveitar aqui, tá? O jeito que tá o galho. Tá entrando uma luz da janela aqui, não é uma luz muito forte, mas eu consigo ter alguma sombra. Então, eu vou usar o meu grafite deitado, tá? Isso aqui, pra quem não conhece, é um grafitão, é um daqueles lápis que todo ele é um grafite, ele é bem macio. Esse aqui eu acho que é um 6B. Tá? Enfim, isso para quem quiser ter um grafitão, né? De 4B para cima ele já é um grafite bem macio. E eu vou aproveitar a sombra e usando a lateral, vocês estão enxergando, do meu grafite, eu vou escurecer aqui, fazer uma massa mais ou menos equivalente à sombra desse, projetada no papel desse galho de jasmim. Aqui. Posso fazer isso bem escurinho, porque como a gente vai trabalhar a subtração aqui do carbono pela borracha, eu vou deixar essa marca forte aqui, tentando escurecer ela bem. Depois eu vou aproximar para vocês enxergarem melhor. Ó. Vamos botar aqui pertinho, tá, gente? Vocês estão vendo aqui? Tô com o galho, tô com a sombra dele aqui, né? Agora aqui a sombra já tá diferente, mas nós vamos pegar esse que tá aqui, eu vou escurecer um pouquinho mais.
E se vocês estiverem observando aqui mais perto, esse galho ele já tá ressequido, porque isso já tem uns anos, essa história que eu contei dessa poda aí, que foi muito ritual, né? Uma poda de despedida e renascimento. A gente tem uma textura aqui dessa casca ressequida do jasmim, então essa casca tá bem marcada de claros e escuros, né? E é isso que a gente vai tentar construir com a subtração, fazendo as marcas com a borracha. Então, vou pegar minha borracha aqui, gente. Botar bem pertinho. Ops! Ah, olha ali a Tati, Joyce, que legal. Eu não tô conseguindo ler vocês agora, tá, gente? Eu vou ler depois, que agora eu tô com a câmera aqui bem ligada, grudada na folha. Eu peguei uma borracha grande, mas a gente pode pegar qualquer tipo de borracha. Tem aquelas que, até aquelas que são uma pontinha de lápis seria interessante para isso aqui, porque eu vou experimentar abrir algumas luzes, ó, como tá bem forte, ó, não abre de primeira. Às vezes eu tenho que passar a borracha mais de uma vez. E eu tô experimentando. Já vou mostrar aqui de pertinho o que eu tô fazendo aqui, ó. Tá dando pra enxergar, gente? Não tô vendo direito aqui, ó. Vou aproximar bem. Vocês estão vendo que eu tô abrindo ali alguma luz com a borracha? Agora eu vou pegar uma borracha menor. Isso dá pra fazer vários testes, tá? Com borrachas diferentes, porque assim como os lápis vão ter diferentes qualidades, as borrachas também. Ó, aqui eu peguei uma borracha bem simples, de colégio, e como ela é mais dura, tá indo melhor que a outra. Eu tô conseguindo fazer um super desenho. Estão vendo? Isso aqui todo um trabalho subtraindo carbono do grafite. E tá surgindo aí. Aham, tá vendo, Maria Alice? Certo. Bom, eu trouxe um monte de galhos aqui hoje, né? E a ideia... A gente pode fazer todo um trabalho só com isso, né? Não precisa ser com galho, né, gente? Pode ser com o que a gente quiser trabalhar, com a observação de uma semente, de uma pedra. A gente pode partir de uma massa de grafite, né? Ou de outros materiais, mas o grafite, vamos dizer, é o mais simples. Eu posso partir de uma massa escura, como eu fiz aqui. Vocês viram como foi rápido? Todo mais ou menos do mesmo tom, e trabalhar os volumes, trabalhar texturas, claro e escuro, com a borracha. Depois, é claro, eu posso voltar, eu posso trabalhar detalhes, eu posso vir aqui criar outras marcas gráficas, dependendo da minha aí vontade, né? Da vontade que der de seguir fazendo. Então, isso é uma forma muito interessante de trabalhar por apagamento, retirando material. Agora, a gente vai trabalhar com outra. A minha ideia hoje foi trazer vários elementos para que vocês possam experimentar em casa, assim, e ampliar repertório. E deu uma trancadinha na conexão, mas voltei. Oi, Márcia. Bom, então, agora vai ficar aqui esse nosso galho seco ao lado. Eu virei um pouquinho o cavalete para mostrar para vocês. Para quem estava semana passada, eu tenho aqui uma fotocópia dessas ações que eu venho fazendo como parte desse trabalho de incorporação desses galhos, né? Dessa força, dessas letras desenhadas pela natureza. Uma parte do que eu tenho feito são umas ações que estão sendo fotografadas. Eu imprimi essas fotos em preto e branco a semana passada para nossa live, na semana passada não, na retrasada, desculpa gente, é de 15 em 15, pra gente poder observar o conceito de espaço negativo, né, e desenhar ele. Pois hoje a gente vai seguir trabalhando com isso, com a ideia de usar tinta, no meu caso aqui vou usar tinta branca, tá? Eu tô usando
uma bisnaga de tinta acrílica branca, mas pode ser tinta branca de parede, pode ser têmpera, pode ser guache. E eu botei num potinho aqui. Ups. Tô misturando aqui com o pincel. E eu vou usar em cima dessa fotocópia a tinta. E eu vou usar pra quê, gente? Vou aproximar aqui pra vocês verem. Vou fazer uma poda com tinta. Vou eliminar alguns elementos que pra mim estão excessivos. Digamos que eu tô querendo olhar mais pra a relação da minha mão aqui na fotografia, dessa mão, desse braço, com o galho que ela tá segurando. E esses galhos aqui, essas copas que estão ao fundo, eu não quero mais. Porque eu quero enxergar, enfatizar a mão. Tô vindo com a tinta aqui, tô fazendo uma poda visual. Ó, até que a minha tinta branca não é do mesmo tom do papel. Oi, desculpa meu carão aí. A minha tinta tá meio amarelecida porque eu misturei um pouco do tom terroso da outra, mas dá pra pegar o espírito da coisa, né? Deixa eu passar aqui mais um pouco de tinta branca. E aí eu tô fazendo de novo um princípio de subtração, né? Pela adição do branco, que é a mesma o tom do fundo, eu tô subtraindo elementos visuais para efeito de uma certa ênfase aqui, ó. Que eu vou deixar só um pedaço do galho. Estão percebendo a lógica da subtração ali com a tinta? O que aconteceu aqui? Interessante, né? Isso pode ser uma etapa de trabalho, né? Eu tô dando isso assim como uma prática que a gente pode fazer. Vocês podem fazer com fotos de vários tipos que vocês tenham feito, imagens prontas. Eu vou fazer uma próxima aqui, vou botar esse aqui pra cima. Eu fiz uma fotocópia hoje de uma página de revista de jardinagem que eu tinha aqui em casa. Essa aqui é uma foto próxima de uma orquídea. Eu já vou botar a câmera focadinha nela. Ó. Essa aqui é uma orquídea que se chama Vanilla plantifolia. Cresce como uma trepadeira. Eu nunca tive ela, mas eu achei ela super bonita e, enfim, tinha essa página para dar para vocês uma outra opção de trabalhar com a tinta. Eu vou trabalhar com o branco em algumas áreas aqui pra gente trazer, né, ênfase para alguns elementos, abrir espaço para outros, nesse espírito de explorar a possibilidade da tinta, da pintura, do desenho a partir da subtração de elementos e não da adição. Quer dizer, eu tô adicionando tinta, mas eu tô subtraindo alguns elementos visuais ao mesmo tempo que eu faço isso, né? Então, eu tô colocando aqui um tanto dessa tinta e vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha, eu vou fazer um pouco como é preto e branco aqui, pra gente tentar enxergar alguns dos elementos dessa orquídea um pouco melhor. Deixa eu pegar um pincel menorzinho, gente. Meu pincel tá meio gigante, só um pouquinho. Voltei. Fui buscar um pincel menor, que aqui tem umas áreas pequenas. Enfim, vocês estão pegando o espírito da coisa, né? Eu tô aqui tendo esse prazer de, a partir de uma imagem pronta, produzir algo novo aí. Abrir espaço para que outra coisa aconteça, dando um outro significado. Olha só que papéis secam,
eu vou tirar eles, vou botar aqui para um lado e vou trazer de volta aquela nossa experiência inicial com a água. Olha, a Miri tá passando para matar. Gente, a conexão parece estar bem... Pessoal, deu uma instabilidade. Vamos ver se vai estabilizar agora. A minha conexão ficou ruim um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Aham, parece que a poda compõe e decompõe ao mesmo tempo. Que interessante, né? Espero que vocês estejam me ouvindo, porque aqui em casa parece que deu uma instabilidade na internet. A minha conexão com vocês caiu. Estão me ouvindo? Voltou? Tá. Beleza. Então, olha só. Voltou, né? Ah, que bom. Vocês estão vendo aqui a relação que tem entre esse fluxo, esse caminho d'água aqui com os galhos? Olha que interessante, né? Voltou, né? Bom, não foi à toa que eu propus a gente olhar para esses galhos e fazer esse exercício com água hoje junto, porque de alguma maneira parece que eles têm uma linguagem parecida, né? Parece que essa trepadeira do jasmim, quando cresce, ela tá assim desenhando no espaço muito com a energia desses fluxos de água. E eu acho super interessante como um exercício, um segundo passo nesse exercício de brincar com a força da gravidade, com as pocinhas de água tingida, a gente experimentar também, entrar com a tinta branca ali em cima, para então tomar algumas decisões construtivas em relação a esse desenho, a esse espaço que se cria na folha, com a tinta branca também, podando alguns desses galhos, né? Então, vou voltar de novo aqui, ó, pro meu pote. Eu tô com um pincel meio largo, né? E vou fazer algumas escolhas aqui, que podem ser aleatórias inicialmente, só pra gente testar o que acontece, né? Eu não preciso saber o que eu quero fazer, que é uma coisa interessante. Mas eu posso ficar olhando mais longamente para esse acontecimento visual e ver o que a minha intuição pede, o que eu enxergo ali, né? Então, aqui eu criei um caminho. Vou fazer uma outra coisa aqui. Ao mesmo tempo que eu tô adicionando, tô fazendo umas podas aqui. Ai, gente, é difícil decidir. Vamos ver o que pode acontecer aqui. Eu vou fazer algumas coisas mais radicais aqui para ficar bem visível para quem tá assistindo. Essa transformação possível. Ó, ela não cobre totalmente, né? Então não é uma poda como quando a gente vai com o tesourão lá na rua e né, arranca um pedaço da planta fora. Mas tem uma analogia e dependendo do material que eu uso, eu consigo realmente fazer um apagamento dessa camada, pelo menos visualmente. Claro que quando a gente entra com tinta, essa tinta tem uma massa, né? E essa massa é visível, ela tem uma massa, ela tem uma textura, ela tem um brilho. Que é o que eu tô começando a observar aqui. Que eu já misturei. Enfim, tá se criando uma outra coisa aqui. Não é interessante? E assim, gente, essa lógica da poda, né? Que é o que eu quis apresentar hoje, mais que tudo, mais do que procedimentos, mais do que técnicas para serem usadas, é um pensamento. É o pensamento de que a gente constrói também por subtração, também por recolhimento, também por síntese, também por eliminação de elementos, né? Eu poderia usar, por exemplo, eu não trouxe, mas até vou fazer para vocês verem. A gente pode usar também, assim como eu usei a tinta branca, eu posso usar a tesoura, né? Eu posso usar também com o papel, o recorte, a colagem, eliminar partes, recompor. Então, a ideia é um pouco acionar, como a gente acionou na quinzena passada, o pensar os espaços negativos, o poder
olhar aquilo que eu não estou elegendo como assunto do meu trabalho também como uma positividade, olhar o vazio como uma plenitude, onde também está acontecendo a forma, no silêncio, onde não há nada, né, aparentemente. A ideia é também tomar esse procedimento que é de retirada como uma positividade, como uma possibilidade, né? E isso para reconectar com esse momento nosso de lua minguante, onde se recolher, se deixar um pouco à deriva, fazer a limpeza, é um preparo para que a gente possa somar outras coisas, né? Então, gente, eu gostaria de, como sempre, trazer algum pouco da palavra, da poesia para nos ajudar a encaminhar essa conversa, né? Parece que a poesia, ela pode muitas vezes dizer alguma coisa onde a gente não consegue mais alcançar. Então hoje eu trouxe um poeta muito querido meu, e acredito que de todo mundo que gosta de poesia no Brasil, que é o Leminski, Paulo Leminski. Paulo Leminski, ó, vamos ler aqui da orelha dele. Nasceu em Curitiba em 44, foi poeta, romancista, tradutor, compositor, biógrafo, ensaísta, além de faixa preta de judô. É autor de um livro que eu amo o nome, tenho recorrido muito a essa expressão nos últimos anos da minha vida, Distraídos Venceremos, um livro lindo. Aliás, é dele que eu vou ler uma poesia. Distraídos Venceremos também é muito bem-vindo, né? Nesse momento da lua minguante, onde a gente pode ficar um pouco assim fora de curso, fora de foco, né? Sem toda aquela intensidade, um pouco à deriva. Então, apostar que aí também tem uma sabedoria nessa distração. E do Distraídos Venceremos eu vou ler alguns poemas pra gente encerrar essa tarde. Distraídos Venceremos é um livro de 87. Esse é uma publicação da Companhia das Letras, que é uma reunião de toda a poesia do Leminski. E começa com um poema que se chama Aviso aos Náufragos. E ele fala sobre a página, né? E eu acho que quando ele fala de página aqui, a gente pode pensar na folha, né? Na folha em branco. Quando a gente vai começar um trabalho ali, vai partir de um certo vazio, né? Então vamos ver o que ele diz, Aviso aos Náufragos. Esta página, por exemplo, não nasceu para ser lida. Nasceu para ser pálida, um mero plágio da Ilíada. Alguma coisa que cala, folha que volta para o galho muito depois de caída. Nasceu para ser praia, quem sabe, Andrômeda, Antártida, Himalaia, sílaba sentida. Nasceu para ser última, que não nasceu ainda. Palavras trazidas de longe pelas águas do Nilo. Um dia esta página papiro vai ter que ser traduzida para o símbolo, para o sânscrito, para todos os dialetos da Índia. Vai ter que dizer bom dia ao que só se diz ao pé do ouvido. Vai ter que ser a brusca pedra, onde alguém deixou cair o vidro. Não é assim que é a vida? Eu acho lindo esse poema. Eu vou ler de novo, tá, gente? Vou pedir permissão, porque às vezes na primeira vez parece que não entra, né? Então, aviso aos náufragos. Esta página, por exemplo, não nasceu para ser lida. Nasceu para ser pálida, um mero plágio da Ilíada. Alguma coisa que cala, folha que volta para o galho, muito depois de caída. Nasceu para ser praia, quem sabe Andrômeda, Antártida, Himalaia, sílaba sentida. Nasceu para ser última, a que não nasceu ainda. Palavras trazidas de longe pelas águas do Nilo. Um dia essa página papiro vai ter que ser traduzida para o símbolo, para o sânscrito, para todos os dialetos da Índia. Vai ter que dizer bom dia ao que só se diz ao pé do ouvido. Vai ter que ser a brusca pedra onde alguém deixou cair o vidro. Não é assim que é a vida? Bonito, né? Agora tem um mais curtinho que chama A Lei do Quão. Deve ocorrer em breve uma brisa que leve um jeito de chuva à última branca de neve. Até lá, observe-se a mais estrita disciplina. A sombra máxima pode vir da luz mínima.
Ai, poesia, né? Vim pelo caminho difícil, a linha que nunca termina. A linha bate na pedra, a palavra quebra uma esquina. Mínima linha vazia, a linha uma vida inteira. Palavra, palavra minha. Tô escolhendo alguns favoritos aqui para dividir com vocês. Eu desenho muito perto da poesia, gente. E acho que também é bom a gente se fazer acompanhar nesse momento pela palavra dos poetas, pela música, né? Pelas obras dos artistas, pelo nosso próprio movimento criativo interior. A gente tem falado em todas essas lives que parte do propósito também da gente estar junto dessa forma, nesse momento, é poder fazer frente, né, aos venenos, da toxicidade do momento, não só ao vírus, mas tudo mais que é absolutamente antivida, né, em termos das energias que a gente está vivendo, das quais a gente está cercado. Então, às vezes a poda, né, o podar, o subtrair, essa síntese, esse recolhimento, esse voltar-se para dentro, esse retirar de excessos, pode ser muito importante para a gente ficar bem, para a gente atravessar bem. Eu desejo que vocês que estão aqui juntos e quem vai assistir depois possa atravessar bem esses dias, né, da melhor maneira possível, conectado com o pulsar e o ciclo da vida dentro da gente, e quem sabe nos reconectando com as forças da natureza de uma outra maneira, né? Não da maneira extrativista, desconectada, materialista, com que tem sido a relação assim da civilização ocidental dos últimos séculos com a natureza, né? Uma relação dura, assim, de exploração pura e simples e desconexão, como se a gente não fosse parte de tudo isso. A ideia das nossas aulas tem sido essa, além da gente passar um bom momento, poder se abrir para algumas práticas de ateliê, fazer isso num espírito de reconexão, de cuidado, de amorosidade, e nesse momento de lua minguante também de se deixar levar por essa lua balsâmica restaurativa, por essa certa deriva, né? Essa diminuição da tensão, da força gravitacional, num voltar-se para dentro que permite que alguma coisa da ordem da suavidade, da água, de uma dança aí, de um galho seco que nos acompanha há muito tempo, possa falar com a gente, nos trazer alguma coisa. Então, vou ler uma última poesia pra gente se despedir, tá, gente? Vou achar aqui. Deixa eu ver. Ai, são todos bonitos. Olha só, esse aqui eu acho que é bem legal. Desencontrários, tá? Vocês vão entender do que ele fala, porque ele tá falando sobre escrever poesia, né? Sobre como é que é escrever poesia. A gente pode expandir esse sentido para como é que é fazer um desenho, fazer uma pintura, qualquer forma de criação. Então, desencontrários. Mandei a palavra rimar, ela não me obedeceu. Falou em mar, em céu, em rosa, em grego, em silêncio, em prosa. Parecia fora de si a sílaba silenciosa. Mandei a frase sonhar e ela se foi num labirinto. Fazer poesia eu sinto apenas isso. Dar ordens a um exército para conquistar um império extinto. Então tá, gente. Com essa eu me despeço. Um beijo, obrigada pela companhia. Quem fizer aí suas aventuras criativas, eu adoro receber registros. Às vezes o pessoal manda ou posta em rede social. Pode postar, pode me marcar o Ateliê Livre, mandar para meu Messenger ou para o meu Instagram. Eu tenho página pessoal no Facebook, eu tenho página pessoal no Instagram. Vocês podem me escrever, mandar recadinhos, mandar fotos, que eu fico super feliz de saber também. Live é esse formato aí que eu tô me acostumando aos poucos, onde eu falo e a gente, né, eu só consigo escutar vocês pelas caixas aí de diálogo, mas
Eu acho que a riqueza desses encontros está no diálogo justamente. Então, quem quiser mandar algum testemunho, alguma coisa que pensou, alguma referência, algo que ficou, né, reverberando a partir desse momento, eu gosto muito de saber. Isso super me deixa feliz, alimenta e vai também dando dicas do que pode ser material interessante para o próximo encontro. Aproveitando que a gente está nessa live temática aqui, em homenagem à lua minguante, a gente vai ter lua nova dia 21, como eu falei, no equinócio de inverno, né? Quem planta, bom momento para semear algumas coisas, né? Tem algumas semeaduras especiais aí que são boas para esse período, principalmente as plantas que dão tubérculo, que a energia está bem dentro da terra. E a nossa próxima encontro aqui do Ateliê de Observação Orgânica, então, vai ser na lua crescente. Aí a gente vai poder falar de lua crescente, vamos pensar em coisas ligadas a essa energia da lua crescente. Para quem está acompanhando outras atividades do Ateliê Livre, especialmente posso falar daquelas que eu estou coordenando na quinta-feira que vem, de manhã, das 10 ao meio-dia, a gente tem pelo Zoom, daí não é live, é um encontro mesmo, a gente consegue conversar e trocar os encontros do grupo No Coração da Agulha, é um grupo aberto para todo mundo que quer se experimentar bordando, bordado livre, não é bordado de pontos, é bordado de invenção. Tem sido um grupo muito potente, assim, de elaboração, né, desse momento da quarentena. A gente está fazendo um diário de borda, né, que no fim está se estendendo aí já por mais de 3 meses. Começamos em março registrando um pouco como é que é essa travessia, como é que ela está sendo. Então fica todo mundo convidado, acompanhem nas postagens aí do Facebook do Ateliê Livre, nas minhas pessoais também, que a gente passa todos os detalhes de como funciona para ingressar nesse grupo, tá? Espero ver vocês em breve. Beijo enorme, vou encerrar aqui, daqui a pouco eu publico. Se quiserem compartilhar depois a aula com alguém, eu fico bem feliz também. A gente do ateliê fica feliz de, pelo menos, já que a gente não está se encontrando ao vivo, poder chegar aí na casa de vocês dessa maneira durante a quarentena. Fiquem em casa, né? Nossa curva aqui em Porto Alegre não tá muito bonita. Estamos entrando no inverno e, na medida do possível, quem puder, fica curtindo aí o seu recolhimento e se cuidando. Vamos vencer isso aí juntos. Beijo!